Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Pois Ele é fonte de poder, só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Boa noite. Que a Deus Pai de Jesus envolva-nos a todos, encarnados, e também os nossos irmãos desencarnados. O nosso tema da noite é um tema de muita relevância. Nós vamos falar sobre o suicídio. E as notícias que nós temos na atualidade não são muito alvissareiras com relação à crescente desse ato.
Florianópolis está num índice altíssimo de suicídio. Então a gente, quando para pensar, não vou falar da estatística porque eu acho que é engrossar, é potencializar a situação. Então, se fosse uma estatística positiva, eu falaria até os milésimos que tivesse. Mas como não o é, nós vamos nos abster em dizer que nós precisamos trabalhar muito em prol da vida. Nós precisamos levar essa consciência a todos os lugares aonde nós pudermos levar. Falando das leis divinas, conscientizando, falando da reencarnação, falando da esperança, falando das nossas escolhas como provas, porque muitas vezes nós perguntamos por que estamos sofrendo agora? O que nos leva a esse momento de tanta turbulência? O que está acontecendo com a família? O que está acontecendo com a estabilidade da família? Quantos pais diariamente voltam para casa com a notícia do desemprego? Então, os índices que vão se acumulando e vão potencializando esse ato vêm principalmente daqueles que não têm uma fé na vida futura. Para nós que entendemos que amanhã nós vamos continuar vivos, ainda que o nosso corpo tenha tombado, não se justificaria uma atitude dessa, né? E os espíritos superiores, eles vêm nos trazer esse esclarecimento falando que o materialismo, ele é um dos elementos que alimenta a ideia do suicídio. Se eu não acredito que tenha nada depois daqui, se eu estou extremamente materialista, vou prevenir o quê? Quando alguém atenta contra a vida, normalmente não atenta contra a vida, atenta contra a situação do momento, contra a dor, o desespero, contra o abandono, finais de relacionamento, relacionamentos conturbados. Um dia desses, eu estava no Hospital Regional, no Projeto Consolador, fazendo a doutrinária, e lá na capela onde nós executamos esse trabalho, estava um cidadão conversando com o médico. E o médico encontrando uma forma de passar para aquele homem a verdadeira o estado da sua esposa. E ele dizia mais, e o médico não encontrava a palavra para argumentar. De repente ele disse, mas aguarde, espere o pior. O médico saiu, a pessoa saiu e permaneceu ali alguém que trabalha no setor. E essa pessoa nos disse, olha, é uma jovem senhora de 30 e poucos anos que jogou-se embaixo de um caminhão após o término do relacionamento. O marido disse que terminou e ela não teve suporte. Então, vamos refletir sobre uma situação como essa. Ficaram 3 crianças. Ela não pensou em momento algum, ela conseguiu ver os filhos. Uma pessoa como essa, será que tem noção de vida futura? Porque a fé balançou. Criou-se um abismo, criou-se uma fragilidade ainda maior e ela sucumbiu. Às vezes, mais na ideia de castigar aquele que disse que terminou ali. É uma vingancinha que se comete, que depois, lá no mundo espiritual, vai se perceber que ela fez contra ela mesma. Que a pessoa que mais vai sofrer, que mais vai passar pelo processo, é aquele que comete o suicídio. Com certeza, por um tempo, esse homem vai refletir.
Talvez, pense ele, se eu retardasse um pouco essa notícia, se deixasse para mais tarde, ou se fosse levando a vida assim. Mas nós viemos para cá para viver levando a vida assim? Ou nós viemos para alguns enfrentamentos? Nós precisamos nos conhecer melhor. Então, tem o suicídio direto, o suicídio indireto, o consciente, o inconsciente, e por aí afora nós vamos parando para refletir sobre as diversas formas como muitas vezes nós vamos chegar no mundo espiritual na condição de suicida. Comida, excesso, bebida, excesso, remédios. Quantas vezes nós nos medicamos? A automedicação tem sido também uma grande causadora de suicídio. Nós não queremos sentir a mínima dor. Muitas vezes nós não aceitamos o nosso corpo. Alguém que vai buscar a perfeição do corpo através da correção de cirurgias desnecessárias ao bem-estar da saúde, não da estética, e que venha a desencarnar no procedimento ou pós, vai chegar no mundo espiritual como suicida. Entre outras tantas coisas, mexeu-se na obra divina. Nós teríamos o direito de consertar o corpo que nós ganhamos por pura vaidade. E muitas vezes assim, insatisfação e mais insatisfação. Eu escutei essa semana, em função de várias reportagens a respeito de desencarne pós-cirúrgicos ou feitos de forma não muito corretas, a entrevista de um médico. Eu acho que ele era psiquiatra, porque ele falava bastante nos resultados que a pessoa veria e a projeção que ela poderia ter feito sobre aquele corpo e que não atingiu após a intervenção. E ele comentava que seria muito importante que as pessoas trabalhassem bastante a sua parte psicológica, trabalhassem um pouco o seu eu para depois de buscar. Porque a beleza não está no físico, embora que a gente admire a beleza física. Mas não deveria ser o quesito principal da felicidade de quem quer que seja. Vou tirar aqui, vou mudar ali, vou consertar, acolá, sem consertar internamente. Nós precisamos fazer uma cirurgia plástica no nosso espírito. E isso nós conseguimos sem fazer nenhum estrago, com a reforma íntima, com o conhecimento de nós mesmos, com a busca pela nossa melhora interna, na prática da caridade, na prática do bem, principalmente o bem que a gente faz para a gente, quando está fazendo bem para o outro. Porque os melhores, os mais beneficiados não é quem vem na nossa porta e leva uma cesta básica, quem vem na nossa porta e leva às vezes um trocadinho para comprar um remédio, alguém a quem nós possamos comprar uma lata de leite, um bujão de gás, enfim, ajudar a pagar um curso. O bem maior é o bem que se faz, é o bem pelo bem, a alegria de servir, a alegria de poder proporcionar ao outro um bem-estar maior. O atendimento fraterno, olha que cirurgia plástica que ele faz no nosso espírito. Conversamos, ouvimos, desabafamos, encontramos um caminho, uma orientação, buscamos novos rumos, novos pensamentos, novas leituras. E aí? Olha a mudança. Alguém me dizia que dera tudo de si no trabalho e agora o diagnóstico que ela recebera foi que ela estava fazendo muito mal a quem ela servia. Que ela estava colocando
crianças em risco, porque ela estava tendo problemas no trabalho. Apagava, tinha alguns processos com ela que realmente ela não conseguia ficar o tempo todo ali exercendo a sua profissão de forma satisfatória. E aquilo estava causando um sofrimento muito grande nessa pessoa. E nós, conversando com ela, nós conseguimos fazer com que ela refletisse. Olha, isso que tu reclama são os cuidados de Deus para contigo. Porque realmente poderia acontecer algo pior. Então, enquanto você está sendo afastada do trabalho por um tempo, para buscar auxílio, para melhorar, para se conhecer, é o tempo que ninguém corre riscos. Aí ela contou que algumas vezes realmente as coisas aconteceram e que por pouco não aconteceram coisas piores. Eu disse, então as pessoas estão falando alguma coisa que não aconteceu? Não. O que está doendo então? Isso é motivo para alguém pensar muitas vezes em encerrar a sua passagem pela Terra? Às vezes é. Se nós não tivermos uma firme vontade, nós vamos estar sob influências espirituais também. Há muito suicídio que acontece sob influência espiritual. As pessoas dizem, ouço vozes que me dizem, se jogue, se enforque. E, se não tiver algo que, uma outra vozinha que fale ali, ei, pensa bem, sempre tem os dois lados. A pessoa vai acabar sucumbindo e pode ocorrer. Entretanto, o espírita, ele tem grandes motivos para continuar a sua jornada até o final. Vocês concordam comigo? Nós somos ou não somos reencarnacionistas? Nós viemos de momentos piores. Essa é a nossa melhor encarnação. Acreditamos nisso? Às vezes nós não acreditamos. Mas eu posso afirmar para vocês, sem bola de cristal aqui, esta é a melhor encarnação de cada um de nós. O que ficou para trás era bem mais denso. Já sucumbimos muitas vezes. Quantos de nós não é ex-suicida que hoje está aqui? A gente acha que isso só acontece com os outros. Quantos de nós traz marcas que nos fazem refletir sobre o que aconteceu? Eu conheço uma pessoa que ela está correndo atrás da cura do corpo. Sofreu um acidente há quase 30 anos e trouxe sequelas severas. Mas todos os dias ela busca a melhora do corpo, porque ela acredita que ela vai fazer aquele braço que não funciona a contento voltar a ter uma condição quase perfeita. Aquela perna que hoje está ali, lembrando talvez de um passado, tendo que lutar. E essa luta pela melhora é uma conscientização de valorização da vida. Então nós conversamos assim, olha, você já pensou que você não é só esse momento que você está vivendo aqui? Que você já viveu antes? E que você evoluiu muito, claro, através do seu esforço, da medicina, das cirurgias, desde o dia do acidente, mas que todos os dias você precisa lembrar dessas sequelas, para parar para pensar, até no momento em que estava vivendo quando tudo aconteceu. Que momento que era? E aí nós podemos pensar nos suicídios inconscientes. Não estou acusando ninguém de fazer isso. Então vamos refletir em cima de um exemplo que nós temos de alguém que esteja aí lutando pela vida, num momento como esse.
Lá atrás, por bem pouco, fui embora. Desespero, dívidas, desonra, de toda ordem, pessoas que perdem grandes fortunas, uma situação de falência. A pessoa muitas vezes materialista, ela acha que acabou para ela. É o fim. Como é que eu vou agora viver? Aí já não é nem estado de pobreza, é miséria. Se apresenta uma miséria, desenha uma miséria na frente. Como que eu vou começar do zero? E aí, a fama. A fama é algo fugaz, muitas vezes. Vai igual um cometa e volta. Não está mais fazendo sucesso. Saiu das paradas, saiu da telinha, saiu da mídia. Acabou. Se a pessoa tem uma noção do amanhã, ela reage de forma positiva. Ela encontra meios de restaurar, de aceitar o pouco que se tenha. Nós temos exemplos de pessoas na mídia que saíram da telinha, saíram da mídia, saíram do sucesso e que foram vender sanduíche na praia. Agora estão voltando devagarinho, mas não com todos aqueles holofotes, mas são pessoas que aceitaram o seu momento, tiveram a humildade de buscar, ver se encontravam algum tipo de trabalho e foram acolhidas. Mas mesmo que não fossem, continuariam lá, trabalhando, fazendo, sobrevivendo e gastando, vamos dizer assim, gastando os seus dias até que chegasse o momento em que fossem chamadas ao retorno à pátria espiritual. Nem mesmo alguém que esteja em um hospital, em coma, no tal estado terminal, alguém deve ir lá e acelerar o processo. Nós sabemos que os últimos instantes na matéria, muitas vezes são muitíssimo importantes para a evolução do espírito. Ah, mas está ali vegetando. Vegetando do lado de cá. Onde será que anda? Se quando nós dormimos, nós temos uma vida fora do corpo, nós não paramos para pensar nisso. Nós passamos 1/3 da nossa vida dormindo. Então dá para aguentar o resto. Porque é muito. Vamos analisar. É muito tempo que a gente passa. E quando o nosso corpo fica na cama dormindo, o nosso espírito sai. E vai. Agora tem que cuidar para onde vai, né? Nós temos que estar aqui muito bem amparados e conscientes das nossas escolhas para nós não irmos para qualquer lugar. Então nós precisamos dessa consciência espiritual. Chegamos no médico. Estou desanimada. Não consigo dormir, não estou comendo direito. E contamos, relatamos a nossa situação. O médico entende da ciência. E os sintomas que nós estamos revelando para ele, muitas vezes revelam quadros de depressão. Isso não quer dizer que nós estejamos em depressão. E ele vai nos receitar antidepressivos. E tem gente que toma antidepressivos há mais de 20 anos sem necessidade. Eu assisti uma palestra do Sérgio Lopes, psiquiatra, sobre o suicídio. E ali ele fala que a medicação é necessária. Porém, o tratamento espiritual também o é. Porque alguém que vá a um médico, ele não é obrigado a ter conhecimento da vida espiritual. Então ele vai nos tratar segundo a ciência. E se nós vamos logo achando que nós não
vamos levantar amanhã sem o remédio, nós vamos entrar numa cadeia que vai ser difícil de sair depois. Será que nós precisávamos mesmo? O que é depressão? 70% espiritual. Não dá para dizer que é 70, às vezes é 90, às vezes é 99, né? Não dá para dizer que é 70. Mas assim, nós não podemos colocar todo mundo dentro de uma caixinha. Então, de 70 a mais e a menos, de ordem espiritual, sim. O corpo manifesta o que está no espírito. Ele é nosso veículo de expressão. Então, o que nós temos aqui, nós vamos trazer em forma de alegria ou em forma de dor. Então, nós precisamos escolher direitinho. Tanto é que muitas pessoas que procuram o tratamento espiritual junto com o tratamento clínico, elas vencem a depressão com muito mais rapidez. Há quem controle e há quem se liberte. Cabe a cada um buscar entender-se e conhecer-se cada vez mais. Nós temos muitos casos de pessoas que eram totalmente depressivas. Daquelas que não saíam do quarto, aquelas que abandonavam-se a si mesmas a ponto de não tomar banho, e começaram com pequenas doses de evangelho, e hoje elas são até trabalhadoras da casa espírita. Muita tristeza, muita melancolia vem do que nós trouxemos aqui dentro. É uma dor que nós não sabemos de onde vem. É um sentimento de angústia que nos confunde. É uma vontade de nos esconder, de ficar só dormindo. Se nós dermos vazão a isso, não vamos melhorar muito. Aí quando chegar lá no mundo espiritual, e aí, como é que foi dessa vez? Olha lá, ó, era para andar não sei quanto, você não andou nem 500 metros. Né? Você podia sair aí acelerando, você veio para fazer isso, para fazer aquilo, para consolar, para ajudar. E você ficou com medo, você travou. Então, fale dos seus problemas. Isso é um conselho do Drauzio Varela para os seus clientes, seus pacientes, de uma forma geral para todos nós, mas é um conselho também daqueles que acolhem fraternalmente os que chegam à casa espírita em estados de angústia, de sofrimento, de desencanto. Quantas pessoas que após começarem, mas eu até vou, mas eu não falo. Às vezes elas querem começar a estudar, elas vêm para o grupo de estudo. Posso ir, entrar muda e sair calada? Fique à vontade. Lá pelas tantas elas falam mais do que eu, hein? Vocês não se assustem, não se enganem com as criaturas. Porque aos pouquinho, lá um dia vem aquela pergunta que não quer calar, né? Todos nós temos curiosidade de nos conhecer. Nós queremos que alguém nos diga que esse pensamento leva até onde? Que essa necessidade pode causar o quê? E quando nós falamos da dor, do desencanto, da pessoa que não quer matar-se, ela não quer acabar consigo mesma, ela quer acabar com a dor. Ela quer acabar com uma baixa estima. Ela quer exterminar com a rejeição. Ela quer mudar de casa. Ela quer mudar de vida. Ela quer mudar de gênero. Ela quer ser o que ela é. E muitas vezes ela não tem condições. Isso também é outras tantas portas do suicídio. Quando alguém quer nos forçar a ser aquilo que não somos, quando nós não temos a menor chance
de nos sentirmos amados se nós formos verdadeiros quanto às nossas escolhas. Então, esse amor condicional que nós ainda vivemos na Terra, ele precisa de uma certa reciclagem. Vamos começar lá dentro de casa, cada um. Ver quais são as condições que nós impomos para um amor, para uma convivência. Para ver se muitas vezes nós não estamos ajudando alguém que esteja perto de nós a caminhar para um suicídio, seja ele consciente ou inconsciente. O excesso de velocidade, a cabeça muito cheia, a ganância, a imposição colocada pelos padrões da sociedade. Todo mundo tem que ser magro. E a obesidade moral? Não é por aí. Todo mundo precisa ter o carro, o iPhone, e às vezes não dá. Será que nós precisamos mesmo? Será que é isso que traz a felicidade? Ou felicidade é estar em paz consigo mesmo? É acordar de manhã feliz com aquilo que se tem, se olhar no espelho e ficar satisfeito com a imagem que vê. Afinal de contas, nós viemos para a Terra para uma convivência até breve, né? Não é muito longa a nossa convivência na Terra. Quem chegar aos 100, ultrapassou a média. Dona Maria Carolina desencarnou aos 111 anos, morando há mais de 30 no lar de Zuma. Foi uma das criaturas mais encantadoras que eu conheci. De uma alma belíssima. Ela confortava todos aqueles que iam visitá-la. Porque muitas vezes nós chegamos num lugar como esse assim, ai que dó, coitadinhos. Não são coitadinhos, gente. Coitadinho é aquele que não tem nenhum lugar para descansar a cabeça, e nem ele é coitadinho, porque ele escolheu essa prova. Ele conquistou esse espaço, essa forma de vida. Mas Maria Carolina encomendava sua alma todos os dias para o Criador. Se lhe aprouver me levar, Senhor, aqui estou. Mas se quiseres que eu permaneça mais um dia, eu aceito. Assim ela orava. Quando dávamos plantão e a visitávamos no seu quarto, que ela passou muitos anos deitada, sem poder levantar-se, jamais Maria Carolina pensou em tirar a vida. Eu dizia, aí, Dona Maria Carolina, porque não era para chamar nem de Cacá, nem de Carol, porque o nome dela era muito bonito. Ela assim nos dizia, assim nos ensinava. Não quer ir lá fora? Não tem mais vontade de levantar? Sabe, minha filha, minha cabeça está muito boa, mas o corpo perdeu o juízo. Ou seja, eu não tenho força para levantar. Era uma forma linda dela dizer, aceito ficar aqui sem poder me levantar, porque tem uma razão para isso. E a doutrina espírita nos leva a essa reflexão também perante o suicídio. Quando nós nos aceitarmos mais, não é o diagnóstico. Alguém vai lá no médico, recebe um diagnóstico pesado, não está preparado, acha que é melhor ir embora. Não foi capaz de lutar, acha que vai abreviar o sofrimento e vai encontrar um muito maior. Aí lá no mundo espiritual ele vai dizer igual o rádio, ó dia, ó mês, ó ano. Isso não é vida. Eu achava que estava sofrendo agora. Nós temos um tempo, nós trouxemos uma quantidade de energia. Para cada corpo conquistado tem uma quantidade X
de energia. Nós já abreviamos um pouco na nossa forma de viver, com os nossos excessos. Um pouquinho suicida nós vamos chegar do outro lado, gente. Lamento informar. Mas um pouquinho suicida todos nós seremos. Ou porque comemos demais, ou porque dormimos de menos, ou porque tomamos muito remédio. Enfim, ou porque tivemos preguiça, porque ficamos muito parados, ou porque trabalhamos demais. Tem de tudo um pouquinho, nós vamos ter que parar para refletir. Quando nós estivermos equilibrados e espiritualizados, não ouviremos mais falar nessa palavra. Não haverá mais suicídio. Pelo menos consciente não. Nós não vamos nos impor ao que o nosso corpo não resista. Nós vamos amar esse corpo e vamos cuidar dele da forma mais serena possível. Vamos abençoá-lo todos os dias. Mas enquanto isso não ocorrer, nós haveremos ainda de muito aprender. Então, quando a gente passa pelo suicídio, onde é que vai aquele fluido? Aquela energia que deveria ser gasta? Faltava 20 anos para eu partir, eu já estou indo. Eu vou ficar ali assistindo. Num interminável morrer e ver que não morri. O desespero é tanto, gente, que é muito melhor a gente ficar do lado de cá do jeito que der. Viver cada dia. Então, esse desespero nós podemos deixar de lado. Enquanto nós entendemos um pouquinho de espiritualidade, vamos trabalhar. Vamos estudar, vamos cantar, vamos arrumar as roupas do brechó, vamos evangelizar, vamos ouvir aqueles que chegam com a dor maior do que a nossa. Porque muitas vezes nós achamos que sofremos até nós conhecer o sofrimento do outro. E às vezes, sabe, gente, basta que a gente diga para uma pessoa: eu entendo você, eu consigo entender a sua dor, o suficiente para dizer que você é muito forte para continuar lutando, que não olhe tanto para o lado escuro, que observe o nascer do sol, que plante uma semente e visite o seu canteiro todos os dias para ver que lindo que é quando ela rasga a terra. E quando aquele brotinho tenro aparece, tão frágil. Aí vem uma chuva, um vento, e você fica pensando: ai, a minha plantinha já era. Que é nada. No dia seguinte ela está lá mais forte do que você. E você olha e diz: você está aí, né? Será que a gente aprende com isso? Será que a gente consegue fazer uma relação com as nossas fragilidades? Será que nós conseguimos entender que todos os dias alguém alimenta a nossa energia para a gente voltar e continuar? Afinal de contas, meus irmãos, nós morremos um pouquinho a cada dia. Nós nos desligamos, o nosso corpo fica e nós damos uma morrida por algumas horas. Mas nós retornamos para mais um dia de experiência na Terra. Nós fizemos esse exercício sempre. Até mesmo quando muitas vezes temos medo. Quando nós precisamos de uma atenção a mais e passamos por crises de insônia, é hora de dar um pouco mais de atenção ao nosso espírito. Porque nós estamos com medo do que nós vamos ver do outro lado, a gente se refugia na vigília. E aí muitas coisas podem acontecer, até o suicídio inconsciente, porque o nosso corpo não aguenta muito tempo em vigília. Esses dias um amigo disse que ficou 30 horas acordado.
E nós começamos a orar muito por ele, para que ele pudesse repousar, que ele conseguisse resolver as coisas que ele precisava resolver. E ele me disse, foi o meu pequeno que me pegou pela mão, bebê, de uns menos de 2 anos, e levou o pai para a cama. E ele disse que aí ele capotou, como diz o outro, né? Se entregou ao sono e dormiu horas e horas a fio. Quem tem criança pequena, quem tem neto, quem tem filhos pequenos, que foi assistir o filme Os Incríveis 2 ou 3, eu não sei qual é o número dos Incríveis. 3, né? Eu fui assistir com meu neto. E aquele pai, quando ele começa a assumir o lugar da mãe, que estava em missão, trabalhando, cuidando de 3 filhos, ele não sabia fazer lição, ele não sabia cuidar do bebê, ele não entendia a crise da pré-adolescente, e ele está com olheiras enormes. Chega um momento em que as crianças cuidam dele, e ele dorme 17 horas. E quando ele desperta, os filhos estão ali, com o café da manhã para ele, esperando ele acordar. E a filha pergunta, como é que você se sente agora, após 17 horas de sono? Gente, às vezes nós estamos exatamente assim. Não sem dormir, mas tão atordoados, atribulados, que a gente fecha o olho, mas sei lá para onde é que vai, volta tão cansado de manhã. Esquecemos de orar, esquecemos de nos comunicar com Deus, de agradecer ao nosso anjo guardião que está sempre ao nosso lado, de agradecer pela vida. Aí alguém nos pega pela mão, nos leva para a casa espírita na intenção de achar que o passo vai resolver tudo. Mas o ambiente, a conversa, a palestra, a amorosidade, tira aquele fardo. E naquela noite, nós dormimos pelas 17 horas lá do Pai Incrível. E de manhã nós estamos novinhos em folha. E aí parece que a vida volta a sorrir e nós voltamos a ter ânimo. Quando nós abrimos o Evangelho, ele fala diretamente ao nosso coração, gente. Quando nós colocamos lá numa palestra aleatória e é tudo conosco. Quando alguém nos aguarda na recepção e sorri. E eu que estava me achando a última das criaturas, digo, olha só, eu existo, alguém me enxergou aqui. Ela sorriu para mim. E nós abraçamos muito mais com o olhar, às vezes, do que com os braços. E o Cristo nos abraça diretamente, sempre. Nós é que fugimos do abraço dele. Então, lembrando que o suicídio não vale a pena, que a morte não existe e que nós vamos continuar vivos, mesmo quando deixarmos esse corpo que nos serviu e que nos serve, sabe-se Deus por quanto tempo, e que haverá uma continuidade. E que seria interessante nós chegarmos do outro lado e olhar e dizer, mas eu consegui tudo isso? Mesmo sem esperar? Porque nós teremos grandes conquistas quando deixarmos a nossa alma livre e escutarmos mais o nosso coração. Quando esse coração nos colocar com o pensamento lá no alto, quando aprendermos a agradecer mais, quando nos tornarmos pessoas mais caridosas para conosco mesmo, mais amorosas para com toda a humanidade. Que Jesus nos abençoe. Gratidão a essa casa que nos recebe sempre com tanto carinho. Eu estive aqui nos 85 e agora estamos aqui no 86, né? Essa jovem casa que traz na sua ambiência
uma leveza, uma tranquilidade, uma energia que por si só já nos alimenta. Muito obrigada.